Agora, Ruda, eu queria aproveitar só para te perguntar, porque a gente está falando muito, tanto de dinheiro, entrou no Bitcoin, falou lá dos primórdios do dinheiro, e você tem um canal que você ensina holding, né? O que é holding? Assim, é basicamente segurar dinheiro. E por que segurar dinheiro? Por que você não pega esse dinheiro? Você vai ficar segurando isso por quanto tempo? Por que você não pega o dinheiro e vai para Disney, por exemplo? Por que segurar dinheiro? O canal do holder veio de buy and hold, né? Que é uma estratégia de investimentos que é você comprar o ativo e segurar ele pelo maior tempo possível. E aí, tu não vai vender isso? E aí, como é que funciona? Então, vamos lá. Todo investimento que você faz hoje é exatamente isso. Você está tomando uma decisão de não utilizar o dinheiro hoje para você ter mais recursos no futuro. Sim. Porque se eu perguntar para vocês, olha, eu vou dar R$1.000 para cada um de vocês. Só que vocês preferem receber esse dinheiro hoje, vou te dar aqui R$1.000, ou vocês preferem que eu espere 2 anos para dar R$1.000, mesmo valor para vocês? O que você prefere? Obviamente hoje. Preferência temporal, né? Exatamente. Sim. Você vai preferir hoje. Então, R$1.000 hoje vale mais do que R$1.000 no futuro. Então, desse conceito vem que, a partir do momento que você poupa hoje, você está poupando para você usufruir mais no futuro. E é óbvio que a gente tem que ter uma balança na vida, né? Você não vai simplesmente viver de forma, sei lá, sem aproveitar a vida para você só investir e ficar lá com 80 anos pagando um puta seguro de saúde, né? Então, assim, o buy and hold é uma metodologia de investimentos que ela aplica esse conceito do ganho no tempo, né? Você precisa de tempo para ter enriquecimento e você vai fazendo os investimentos e você vai segurando aqueles ativos, né? No final do dia, o Raul fala bastante também sobre isso no canal dele, é você investir, porque as pessoas associam muito assim, bolsa de valores. Eu mesmo, quando comecei a investir, eu fui para a bolsa de valores pensando que era assim, no sentido de, eu comecei a investir lá em 2008, no Brasil. E naquela época eu era novinho, tinha acabado de entrar na faculdade e a bolsa estava despencando. Lá nos Estados Unidos, por causa da crise do subprime, aqui no Brasil tudo caindo. Igual a gente viveu ano passado, aconteceu lá em 2008 também. 2007, 2008. Uma queda muito acentuada e rápida, né? E isso sai no jornal o tempo inteiro. Isso, na época eu estava entrando na faculdade de engenharia, eu falei assim, tem tudo a ver, né? Eu gosto de número, bolsa de valores, vou ganhar dinheiro com isso. Então as pessoas vão para a bolsa pensando, eu vou extrair dinheiro da bolsa, né? Eu vou ganhar dinheiro com a bolsa no curto prazo. Acho que é o pensamento natural. Só que quando você vai estudar as pessoas que realmente construíram grandes fortunas na bolsa, o Warren Buffett, o sócio dele que é o Charlie Munger, o Peter Lynch, o Charlie Munger tem uma frase muito boa para descrever isso que eu vou falar, mas ele fala o seguinte, os grandes ganhos na bolsa não estão nem na compra e nem na venda de um ativo, estão na espera. Então, assim, as pessoas às vezes ficam querendo, vou comprar uma ação por 20 para vender daqui uma semana por 22. Sendo que, assim, a gente pode até entrar assim, num assunto mais profundo, mas as oscilações da bolsa no curto prazo elas são bastante imprevisíveis. Então, é como se fosse jogar uma roleta, né? Quando você pega períodos muito curtos. Quando você pega períodos muito longos, você tem o ganho das empresas porque as empresas crescem. Então, se você decidiu comprar a padaria, você pagou lá, vamos supor, R$1 milhão na padaria, a padaria dá R$100 mil de lucro por ano. Vamos supor, você comprou essa padaria. E aí daqui 10 anos, você juntou dinheiro, esses R$100 mil por ano que a padaria estava dando de lucro, você abriu outras padarias, você trocou o maquinário da padaria, você botou lá um padeiro, que é o padeiro mais top que tem para fazer os melhores produtos, e a empresa agora está lá com 5 padarias e está lucrando R$1 milhão por ano. Isso depois de 10 anos. Aquele investimento inicial que você fez, lá no final está valendo muito mais. A empresa cresceu nesse período. Então ela trouxe mais clientes, gera mais caixa e vale mais. Na Bolsa de Valores é exatamente a mesma coisa. Se você investe numa empresa que cresce, que lucra, e as empresas, via de regra, distribuem esse lucro em forma de dividendos, você tem uma remuneração grande do seu capital. Pegando o gancho do Elon Musk que a gente estava falando, a própria Tesla. A Tesla abriu capital, se eu não me engano, foi em 2010, por ali. E na época, as ações, a preço de hoje, elas valiam 4... Falo preço de hoje porque tem uns eventos acionários no meio do caminho que às vezes as ações duplicam e caem pelo valor. Mas, enfim, é o seguinte, a empresa valia 4 bilhões de dólares quando ela fez o IPO, foi para a bolsa. Hoje a empresa está valendo um pouquinho mais de $1 trilhão. Para cada $1.000 que você tivesse investido lá atrás, hoje teria virado um pouco mais de $200 mil. Para cada $1.000. Tanto que hoje é comum, se você procurar no YouTube, tem vários canais de investimentos da galera que investia na Tesla das antigas que está multimega milionário. Assim, multimega milionário mesmo, assim. Só investindo em ação da Tesla. Eu conheço uns 3 canais que fazem isso.
Já não precisava investir mais nada, só investiu, só botou dinheiro na terra imagina, o cara botou lá, sei lá, 100 mil dólares, tá com 20 milhões de dólares. Né? Muda muito. E, tipo, o cara não investiu de uma vez, foi investindo um pouco todos os meses. Agora, é claro que não é toda empresa que vai ter essa valorização, né? Você vai diversificar, você vai ter uma carteira que não tem só uma empresa ultra arriscada, igual foi a Tesla. Mas a Bolsa de Valores ela é uma ferramenta muito boa para você, no longo prazo, ganhar com esse tempo que você está ficando sentado em cima do dinheiro. Mas é sempre a diminuição de risco, né, cara? Se a gente imaginar o seguinte, imagina que eu tivesse que apostar agora com você, a gente é obrigado a apostar. E aí fala assim, porra, se cair cara na moeda, você ganha R$100, se cair coroa, eu ganho R$100, né? E essa é a aposta do dia na Bolsa de Valores. É sempre assim, se você for apostar no dia, vai ser mais ou menos isso. Lógico, você pode mudar os valores, você pode se alavancar, ganhar mais ou perder muito mais, né? Dá pra mexer nisso. Agora, se você tiver que apostar nesse caso, você vai dar cara ou coroa, cara, sua chance é de 50-50, mas é uma aposta ingrata, assim. Se for jogar uma vez só essa moeda... Se você... Aí tem um parênteses, né? Se você ganhar, você paga imposto. Você tem, em tese, a corretagem. Ele quer então, piorar assim, a nossa aposta. Tô piorando a aposta. Essa daqui era uma aposta legal. Ainda vem os emolumentos ainda. Agora ainda bem que tá diminuindo as taxas. Ainda vem a burocracia da aposta. Então, nesse negócio da moeda, se a gente você tivesse que dar um palpite, fala assim, cara, fica difícil. Você tá dando palpite, tá chutando. Sim. Agora, a gente sabe que tem 50% de chance de cada face. Se eu falar para você o seguinte, olha, você precisa acertar com a margem muito menor de erro agora. Porque é o seguinte, você precisa acertar quantas vezes vai dar cara ou coroa no prazo de 100 anos, jogando a moeda uma vez por ano. Cara, você sabe que vai dar mais ou menos 50-50. Porque 50 vezes, 50 vezes. Então você tem uma acuracidade, você tem uma chance muito maior de acertar. É isso que é a Bolsa de Valores no curto prazo e no longo prazo. Se você tiver que chutar no longo prazo para comprar no dia, vender no dia, você está jogando cara ou coroa, você tem 50% de chance. Se você tiver que adivinhar o número de vezes que você vai acertar, então quando você acerta, pega um monte de empresas, olhando o histórico delas e olhando o número de vezes que você vai acertar, porra, na sua carteira pode ter 20 empresas, você fala, putz, eu acerto umas 15. Porque no longo prazo você tem uma chance muito maior daquilo de prever o número, né? Um dado interessante, assim, porque a gente sempre pega a Bolsa norte-americana como referência porque tem um histórico muito maior. Mas nos últimos 200 anos, não teve nenhum período de 20 anos lá na Bolsa norte-americana que ela deu retorno negativo e não teve nenhum período de 30 anos que ela rendeu menos do que os títulos públicos norte-americanos. Isso pegando janelas temporais. Então, as pessoas muitas vezes falam assim, mas eu vou investir, mas o que é longo prazo? Né? É 5 anos? É 10 anos? A ideia é que não tenha prazo. Por exemplo, igual você falou, você vai juntar o dinheiro e aí, você vai pra Disney ou você não vai ficar juntando dinheiro aí? É óbvio que a gente tem que ter um equilíbrio em relação a isso, mas a lógica da alocação em bolsa é uma lógica de construção de patrimônio. É uma lógica, a mesma lógica de você comprar uma kitnet para alugar. Juntei dinheiro e comprei uma kitnet. Beleza, estou recebendo aluguel. Juntei dinheiro e comprei outra kitnet. Você não sabe quando vai vender. Assim, peguei a renda dessas duas kitnets, juntei com o dinheiro que eu estava juntando, comprei outra. E aí cada vez você vai comprando de forma mais rápida, mais kitnets. É óbvio que leva um tempo. E aí, de repente, você tem lá, sei lá, 100 kitnets e você está recebendo R$200 mil por mês só de aluguel. Sim. Você precisa vender elas? Você não precisa, porque na bolsa você tem uma renda passiva que é proveniente ou do lucro da empresa que ela distribui em forma de dividendo ou em forma de provento dos fundos imobiliários, né, que é tipo um dividendo, só que é de um fundo. Então essa renda passiva ela vai funcionando tipo uma bola de neve. Chega uma hora que o seu patrimônio alcança um tamanho X, que essa renda que você recebe, ela já é suficiente, às vezes para você pagar uma viagem, às vezes para você pagar uma conta, às vezes para você viver 100% de renda, né? O objetivo é esse. É possível fazer as duas coisas, né? É possível. E ainda que, né? É porque esse é o ponto da coisa que eu fico debatendo com as pessoas às vezes. Porque assim, ainda que, né? O Philip Fisher fala lá, quando você analisa bem uma ação, a hora certa de vender é quase nunca. Mas vamos supor o seguinte, cara, beleza, cheguei no patrimônio que eu queria, né? Cheguei ali num tanto de dinheiro que eu sabendo que eu colocando na renda fixa, diversificando em 3 países para diminuir meu risco e tudo, isso ainda me rende lá R$30 mil por mês, que é suficiente para eu viver. Daí você pode sim vender suas ações todas se você quiser, faz o que você quiser. Você já passou a vida inteira mantendo aquilo ali, já construiu o patrimônio que você queria, daí você não precisa mais ser holder não, se você quiser mover para renda fixa, pôr na poupança, fazer o que você quiser. Agora, tem um ponto assim que é muito interessante em relação a isso, porque tem uma coisa que é muito importante que é o perfil de risco da pessoa. Sim. Cada pessoa tem uma tolerância diferente ao risco. O risco, ela é... Isso que o Raul descreveu é a incerteza que a gente tem. A gente tem sempre uma incerteza em relação àquela alocação.
Então, se você chega num certo patrimônio que você fala assim, pô, eu não quero mais ter uma incerteza grande, eu não quero que esse patrimônio fique oscilando no curto prazo. Esse patrimônio, se eu botar todo na renda fixa norte-americana, que paga 2% ao ano, essa renda de 2% ao ano já é o suficiente para mim, eu não quero mais ter incerteza nenhuma, eu vou ficar de boa. É uma boa decisão. Só que o seu perfil de risco, ele oscila em função de duas coisas. Em relação à sua personalidade, o seu temperamento, e aí cada um vai ter o seu. Em relação à sua idade, se você é novo ou se você é mais velho. E em relação ao tanto de patrimônio que você tem. Então, talvez, tem pessoas, e aí tem isso tudo catalogado, tem mais ou menos uns 8 tipos de perfis diferentes de risco. E tem pessoas que quanto mais patrimônio tem, menos tolerantes ficam ao risco, que seria esse caso. Já tem um patrimônio, pô, bacana, vou botar ali. Mas tem pessoas que quanto mais patrimônio tem, mais querem assumir risco. E tem o contrário também. Então, assim, isso vai variar muito de pessoa para pessoa.